E aí pessoal, aqui é o professor Charles, do Paradesporto, tanto do Tancredão como do Álvares Cabral. Hoje eu vim fazer uma proposta diferente, de um vídeo diferente. Vamos conversar um pouco, vamos pensar em como a gente construir a sua própria história. O que é construir a sua própria história? Eu vou falar para vocês. É como a gente está em qualquer lugar, em qualquer maneira de se fazer na nossa vida. Ela pode ser assim, simples, em construir uma vida. Fazer a sua própria história é você não se ligar em parâmetros, não ficar se ligando nas condições que é imposta para você. A sociedade está aí para poder ditar o que você quer ser. Mas para que você faça a sua própria história, aí a coisa é bem mais diferente. Então, fazer a sua própria história é aquilo que eu falei, os parâmetros que a sociedade nos coloca, ela te quer colocar regras, né? Falar da sua própria história é você planejar o que você pode ser a partir de um ponto. E óbvio que isso tem muito a ver com a qualidade de vida que você busca, né, para a sua própria vida. Vamos lá. O que é fazer a sua própria história? Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade de pensar nisso. Se você perguntar para mim, você já fez a sua história? Eu disse, não. A minha história ela é dia a dia. Vamos colocar assim. Quando você é imposto ao que você tem que ser, ao que você tem que seguir, qual é o seu tipo de religião, de uma certa forma imposta ou pela família ou pelo seu próprio eu, né? Seja de como que você tem que ser na sua condição sexual. Então são N coisas que colocam você como um parâmetro. Você tem que ser desse jeito. Aí você para pensar, assim, caramba, será que eu quero ser desse jeito, imposto por uma sociedade? Ou eu posso fazer a minha própria história? A minha história, ela começou há muitos anos, né? Que pela barba branca vocês podem imaginar que eu tenho já um tempão aí que eu venho vivendo e tentando fazer a minha história. Mas para vocês terem uma ideia, foi no ano de... na década de 90. Na década de 90 existia um boom muito grande quando a gente falava sobre o HIV, né? A AIDS. E naquela época eu fazia parte de um grupo de prevenção HIV, né? Daí foi me colocado para que eu fosse ao Hospital das Clínicas, na UCAM, para fazer visitas de famílias, né, que eram assistidas pelo grupo. E eu fui de boa. Eu acho que a gente já tinha que nos ter feito isso há mais tempo. E na época eu era o coordenador do grupo. Então eu fui com a equipe. E lá, eu não me recordo o nome dele, mas existia uma pessoa hemofílica, né, que é uma pessoa, a doença que é hemofilia, é a doença no qual você não consegue coagular o sangue. Você tem que estar sempre recebendo plasmas, né, do sangue para poder haver uma coagulação. Então você é uma pessoa hemofílica. Então lá na UCAM, já sabendo do trabalho que o Grupo Alerta fazia, né, que era esse grupo de prevenção, ele ficou sabendo que eu estava lá de algumas vezes, né, e ele já estava já na área de isolamento, porque ele contraiu o HIV, né, esse vírus, através de uma transfusão. E naquela época os exames não eram, né, como é hoje, né? Eles não eram tão bem equipados para poder fazer uma análise certa, né? Então, infelizmente, ele havia contraído o vírus pela transfusão de sangue que ele sempre necessitou, por ser hemofílico. E ele já estava no isolamento porque ele já estava já num estado já bem avançado com as doenças oportunistas que o próprio HIV coloca no nosso organismo. Ele pediu para poder falar comigo. Eu falei assim, mas por que eu, né? Então o que eu fiz? Eu fui lá atender ao pedido dele, coloquei aquele aparamento todo, né, para poder entrar na área de isolamento, e fui lá conversar com ele. Assim, ele veio falar comigo, ele acamado, né, falou assim, olha, eu não te conheço, mas sei que você faz o seu trabalho, né, com o Grupo Alerta, trabalhando com as pessoas que são infectadas. Aí ele falou assim, eu sou infectado, né? Eu contraí o vírus HIV por ser hemofílico. Mas, cara, eu passei por essa minha vida e eu fiz a minha história. Eu falei assim, mas como que você fez a sua história? Eu tive amigos,
Eu tenho uma família que me apoia desde quando eu contraí a minha doença, né, o HIV, e eu sei que eu vou passar por essa vida e eu vou ser lembrado. Eu vou ser lembrado com carinho, com alegria, porque quando as pessoas pensarem em mim, elas vão ter, poxa, fulano de tal foi, mas ele deixou tanta coisa boa para poder ser lembrado, né? E aqui, naquele dia, eu parei para pensar, assim, eu vou construir minha própria história. Quando foi no dia seguinte, ele foi para o encontro dos anjos, né? Ele não fez mais parte da nossa vida aqui. Mas ele, antes de fazer o encontro dele com os anjos, ele me deixou essa mensagem para mim que me mudou completamente. E a partir daquele dia, a partir daquela época, eu comecei a fazer a minha história, né? É passar por essa vida, por onde nós estamos, né? Porque ninguém vai ficar para semente, né? A gente vai viver, a gente vai conviver com os nossos familiares, com os nossos amigos, e eu fico pensando, é muito mais fácil a gente passar por essa vida quando a gente consegue fazer algo de melhor para o nosso próximo. Então, se você está deitado numa cama, ou sentado numa cadeira de rodas, ou usando qualquer tipo de aparelho para se locomover, é você parar para pensar, para você não se autopenalizar. E de repente pensar, o que eu posso fazer para poder fazer a minha história por aqui? Se você escuta a sua mãe, o seu marido, o seu pai, o seu avô, pedir para que você faça algo, você pensa, poxa, eu posso fazer de uma forma boa, né? Ou posso de repente não estar com vontade de fazer aquilo na hora, mas o que vai depender da sua atitude é o que vai fazer você escrever a sua história. Aí eu fico te perguntando, eu acabei de construir a minha história? Não acabei de construir a minha história. Que a minha história, ela vai chegar ao fim quando eu tiver que ter um encontro com os anjos. Enquanto a gente está aqui passeando por essa terra, a coisa mais fácil que a gente tem é de escrever a cada dia com boa vontade, com vontade de viver, com vontade de ser alegre, com vontade de transmitir alegria, e é isso que faz a gente fazer a nossa história, tá? Eu queria falar muito mais, mas acaba que fica muito cansativo. O que eu vou fazer? Eu vou deixar um até logo para vocês, continue construindo a sua história, e eu vou mandar uma mensagem para vocês, mas essa mensagem eu vou pedir para os meus amigos, os meus companheiros da nossa equipe do Paradesporto, para poder ajudar a mandar essa mensagem para vocês. Essa mensagem, eu vou virar a folha, não vou virar a folha não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir auxílio à minha galera, ao Almir, ao Pedro, ao Jefferson, à Gabi, para eles poderem me ajudar a passar essa mensagem para vocês. E olha só, eles vão até lá, e essa mensagem vai chegar para vocês no final. Essa mensagem, eu vou virar a folha, não vou virar a folha não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir auxílio à minha galera, ao Almir, ao Pedro, ao Jefferson, à Gabi, para eles poderem me ajudar a passar essa mensagem para vocês. E olha só, eles vão até lá e essa mensagem vai chegar para vocês no final.